ela tem como os preceitos legais a Lei Complementar 141 de 2012, no seu artigo 36, determina a exigência do relatório detalhado do relatório quadrimestral de prestação de contas, assim como as informações mínimas, e determina que sua apresentação em audiência pública na respectiva Casa Legislativa. Então, essa apresentação, como é de praxe, quem já acompanha a gente, é uma apresentação que ela já é um modelo padrão pré-definido pela própria legislação de quais as informações mínimas que nós temos que apresentar. A resolução 459 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, ela veio determinar o modelo padronizado do relatório quadrimestral de prestação de contas. Então tem esse modelo que a gente segue ele para fazer a apresentação. Então a introdução, né, a apresentação dos dados e características da esfera de gestão correspondente. Então nós temos o secretário municipal de saúde, Rafael Nunes de Andrade, e nós estamos com o plano de saúde aprovado do período de 2022 a 2025. Agora nós vamos começar a fazer a apresentação do demonstrativo do montante e fonte de recursos aplicados no período. Aquele gráfico, aquela coluna vermelha, ele traz a previsão de arrecadação municipal de todos os impostos e transferências constitucionais e legais, é a previsão de arrecadação para o município como um todo. Então, o município tinha uma previsão de arrecadação de 46.124.000 e fechou 2023 com arrecadação de 43.170.651 reais e 92 centavos, o equivalente a 93,60% do que estava previsto inicialmente. Só reforçando que esses valores aqui é o que serve como base para cálculo dos 15% lá para aplicação em saúde. Agora aqui nós vamos fazer a demonstração das despesas com recursos próprios, né? Dos 15%, que na verdade o município vem já historicamente aplicando a mais, como que foram distribuídos a aplicação desses recursos no decorrer de 2023, dos recursos próprios, né? Então a coluna vermelha é a despesa inicial, a laranja a despesa de liquidações e a coluna cinza a despesa de despesas pagas ao final do exercício de 2023. Então aquelas primeiras colunas, ela representa a atenção primária, né? Então o município tinha inicialmente previsto 3.576.000 para ser investido na atenção primária com recurso próprio. Fez uma liquidação de 3.551.815,04 centavos e desses 3 milhões fechou o ano de 2023 com 3.327.325 reais e 10 centavos pago já, despesas pagas quitadas. Quando a gente vai para essa segunda barra de gráficos aqui, né, a segunda barra, aqui a gente está tratando sobre a questão da atenção hospitalar e ambulatorial, né, que são as atividades realizadas no hospital e nas especialidades. Então, havia uma previsão inicial de despesa com recurso próprio de R$ 6.187.720,26 reais. O município encerrou 2023 com R$ 5.889.504,66 reais liquidado e com peraí, gente, desculpa, que eu inverti aí.
é 6.422.061 centavos. R$ 6.422.061,09 de despesa inicial prevista. Encerrou o ano com R$ 6.187.720,26 de despesas liquidadas. E despesas pagas foram R$ 5.889.504,66. Em medicamento, a dotação inicial era 11 mil, teve um investimento de 17 de despesas liquidadas, R$ 17.555,56, e de despesas pagas, R$ 16.197,19. Lembrando que grande parte desses recursos que foram liquidados e que não fechou o ano como pago, grande parte deles aí está relacionada à folha de pagamento que fica liquidada, mas geralmente ela é efetivamente paga no exercício seguinte, né? No caso de 2024, que foi janeiro, por isso que fica alguns valores mais abaixo. Aí a gente passando para as outras áreas, nós temos ali aquela primeira série de colunas. Nós temos a vigilância sanitária, tinha uma dotação inicial com recurso próprio de 92 mil. Ela, né, teve liquidado no decorrer do ano R$ 285.706,19 e foi pago ao final do exercício R$ 251.738,57. Quando a gente vai para a vigilância epidemiológica, nós tínhamos uma dotação inicial de 639 mil, foi liquidado no ano R$ 247.675,53 e fechou o ano com o pagamento de R$ 226.284,49. Quando a gente vai para as outras subfunções, essas outras subfunções aqui, ela está mais relacionada aos serviços terceirizados, aos serviços de prestadores de serviços, manutenções prediais, né? De um modo geral, os prestadores. Então, nós tínhamos uma dotação inicial de R$ 2.821.000, foi liquidado R$ 1.679.192,63 e pago até o final do exercício R$ 1.472.350,03. E aqui são as porcentagens, né, do que foi previsto, do que foi liquidado e o que foi realmente pago, né, só para ter uma noção de como que foi a porcentagem que o município encerrou o ano com questão de restos a pagar, né? Que é quando fica um saldo de um ano para o outro. Aqui a gente traz o demonstrativo, né, do limite mínimo que o município tem que aplicar. O limite mínimo ele seria 15%, né? O município aplicou 30,61%, então ele aplicou mais do que o dobro do que é obrigado constitucionalmente. E esses 30%, ele corresponde, né, de aplicação de 12.438.294,66 de despesas pagas, aonde teve um montante de R$ 13.215.731,09 de despesas liquidadas e tinha uma dotação inicial lá de R$ 13.342.707,61. Então, como quem já vem acompanhando também, né, uma série histórica aí de mais de 10 anos, que sempre há um investimento a maior
do que o mínimo constitucional previsto no município na questão da saúde. Agora a gente vai passar para as despesas de recursos vinculados. Quando a gente trata de despesas de recursos vinculados, são as despesas que são transferências do Estado e do governo federal, que vem específico para uso na saúde do município de Itacarambi. Então, quando tem esse montante aqui, é relacionado às transferências intergovernamentais, que vem especificamente para as ações e serviços públicos de saúde, para as ASPAs. Então, na atenção primária, nós tínhamos uma previsão inicial de arrecadação via repasse dos governos estaduais e federal, um montante de R$ 7.202.000. Nós encerramos o ano com R$ 6.624.117,54 de despesas liquidadas com recursos oriundos do governo federal e estadual. E desses 6 milhões, R$ 5.792.362,56 foram pagos ainda no ano de 2023. Quando a gente vai lá para a área hospitalar e ambulatorial, tínhamos uma previsão inicial de arrecadação de R$ 6.756.839,73. Dessa previsão inicial, o município encerrou 2023 com R$ 4.675.036,47 de despesas liquidadas e R$ 4.692.328,87 com despesas pagas ainda dentro do exercício de 2023. Quando a gente vai lá para os medicamentos, nós tínhamos uma dotação inicial de medicamentos para ser gastos com medicamentos com arrecadação do governo federal e estadual. R$ 666.559,92. Encerramos o ano de 2023 com R$ 284.467,79 com despesas liquidadas para aquisição de medicamentos. E fechamos o ano com R$ 251.434,85 de despesas pagas. E aqui eu deixo, mais uma vez, a porcentagem, dos percentuais do que foi liquidado e o que foi pago, para a gente ter uma noção da porcentagem que ficou como restos a pagar para o próximo exercício. Dando andamento, a gente vai agora para a vigilância sanitária. Com recursos vinculados, nós tínhamos uma dotação inicial de R$ 450.046,40 para despesas na vigilância sanitária. Encerramos o ano de 2023 com R$ 323.363,61 com despesas liquidadas e com despesas pagas na vigilância sanitária com R$ 273.140,48. Então, esses foram os investimentos, as despesas lá na vigilância sanitária. Quando a gente vai para a vigilância epidemiológica, a gente tinha uma dotação inicial prevista em R$ 411.485,80. Finalizamos o ano com R$ 408.408,06 de despesas liquidadas e com R$ 373.415,30 com despesas pagas na vigilância epidemiológica. Quando a gente vai para as outras subfunções, nós tínhamos uma
previsão orçamentária de despesa de R$ 1.021.089,40. Foram executados, liquidados, né, na verdade, executados, R$ 571.180,47 e foram pagos ainda dentro do exercício de 2023 R$ 530.972,54. Tá? E aqui os respectivos percentuais do que foi liquidado e o que foi realmente pago ainda dentro do exercício de 2023. Até aqui tudo tranquilo, pessoal? Então, dando seguimento, né? Agora a gente entra na área das auditorias. Nós não tivemos nenhuma auditoria no ano de 2023. E aqui é a rede física, né, de saúde pública e privada de prestadores de serviços no SUS. A gente não teve nenhuma alteração desde a última apresentação, onde a gente tem um total de 20 estabelecimentos que prestam serviço para o SUS no município de Itacarambi, sendo desses 19 100% municipal e um de gestão dupla compartilhada com o Estado, que é o SAMU, que é de gestão estadual. E aí agora eu vou trazer para vocês a prestação, a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria. Aqui eu vou trazer para vocês o atendimento individual na atenção primária das categorias, né? Essa coluna em azul são os enfermeiros, a coluna em laranja são os médicos e a coluna em cinza são os dentistas. Esse gráfico aqui, pessoal, eu trouxe para vocês para a gente fazer um comparativo dos quadrimestres, levando-se em consideração que o objetivo da prestação de contas é sempre a gente trabalhar um agrupado de 4 meses, né? Então, esses valores desse primeiro série de colunas aqui, ela é relacionada ao primeiro quadrimestre de 2023, do segundo quadrimestre, do terceiro, e essa última que é o total no ano. Então, a gente teve, no primeiro quadrimestre, 6.865 atendimentos individual de enfermeiro, 5.502 atendimentos de médico e 1.642 atendimentos de dentista. Quando a gente vai para o segundo quadrimestre, nós temos 7.510 atendimentos de enfermeiro, 6.652 atendimentos de médico e 2.233 atendimentos de dentista. Quando a gente vai para o terceiro quadrimestre, a gente tem 6.730 atendimentos de enfermagem, de enfermeiro especificamente, 6.110 atendimentos médicos e 2.270 atendimentos odontológicos. Então, nós encerramos o ano de 2023 com 21.105 atendimentos de enfermeiro na atenção primária, 18.264 atendimentos de médicos na atenção primária e 6.145 atendimentos odontológicos do dentista na atenção primária. Aqui eu trouxe também um comparativo das visitas domiciliares. Tá? Essas visitas domiciliares aqui, ela engloba todas as visitas realizadas tanto pelos agentes de saúde, quanto pelos enfermeiros, médicos, dentistas. Todos os profissionais que realizam visita domiciliar estão contemplados nesse montante aqui. Então, nós tivemos no primeiro quadrimestre um total de 12.881 visitas domiciliares,
No segundo quadrimestre, nós tivemos um montante de 14.314 visitas domiciliares. E no terceiro quadrimestre, nós tivemos um montante de 17.992 visitas domiciliares realizadas pela atenção primária. Isso corresponde a um montante no ano, né? Nós tivemos 45.187 visitas domiciliares no ano de 2023. Agora a gente já passando lá para os atendimentos da urgência, né? O atendimento especificamente lá do pronto-socorro, do atendimento da urgência lá na porta de entrada do hospital. Então nós tivemos, aqui segue a mesma lógica de apresentação, tá? A barrinha azul é os atendimentos médicos e a barrinha laranja são os acolhimentos com classificação de risco dos profissionais da enfermagem, dos enfermeiros especificamente, né? Que faz acolhimento. Então, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 8.689 atendimentos médicos no pronto-socorro. Isso aqui é só atendimento, tá, pessoal? Não conta os procedimentos que são realizados internamente, só a consulta lá do atendimento mesmo. E tivemos 10.829 acolhimentos com classificação de risco. Quando a gente vai para o segundo quadrimestre, a gente teve 7.421 atendimentos médicos e 8.148 atendimentos de enfermagem. Alguém lembra o porquê que nós tivemos esse aumento aqui e teve uma queda no segundo quadrimestre? Esse início de 2023 aqui era reflexo ainda daquele período que nós tivemos da chikungunya, né? Na virada de 22 para 23. Nós tivemos até que aumentar o reforço de atendimento médico no hospital. Então, por isso que a gente teve um reflexo de um aumento aqui significativo. E quando a gente vai aqui para o terceiro quadrimestre, a gente já tem um aumento mais significativo ainda, que é quando a gente passa para 14.350 atendimentos médicos e 13.000 atendimentos de enfermagem. Isso foi em função da alta demanda e porque também a gente, principalmente no segundo quadrimestre, a gente oscilou muitos períodos com a ausência de médicos na atenção primária. Acaba que isso vai respingar dentro do hospital, né? A gente teve uma rotatividade de médicos na atenção primária, né? Saía, voltava e isso acaba refletindo lá no pronto-socorro. Então nós fechamos o ano de 2023 com 30.460 atendimentos médicos no pronto-socorro e 32.214 atendimentos de enfermeiro. Aqui são os atendimentos do Centro de Especialidades Médicas, aqui local do nosso município. Onde essa barrinha azul são os atendimentos de ginecologia. Esses atendimentos de ginecologia aqui, eles estão agrupados aqui, tanto os atendimentos quanto os exames de ultrassom. Essa barrinha laranja são os atendimentos de pediatria. A barrinha cinza são os atendimentos de ortopedia. E a barrinha laranja mais claro aqui são os atendimentos de dermatologista. Então nós tivemos no primeiro quadrimestre de 2023 1.072 atendimentos / exames de ginecologia. Tivemos 546 atendimentos de pediatria, 375 atendimentos de ortopedia e 123 atendimentos de dermatologia no primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre nós tivemos 1.066 atendimentos / exames de ginecologia, 616 atendimentos de pediatria, 429 atendimentos de ortopedia e 251 atendimentos de dermatologia. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 924 atendimentos / exames de ginecologia, 552 atendimentos de pediatria, 409 atendimentos de ortopedia e 204
203 atendimento de dermatologia. Só na ginecologia, reforçando, quando eu falo barra exames, não é só exames de ultrassom ginecológicos não, né? São de vias urinárias, de abdômen total, então são exames gerais de ultrassonografia. Então nós fechamos o ano, né, com um montante de 3.063 atendimentos barra exames, atendimentos ginecológicos barra exames de ultrassom, 1.714 atendimentos de pediatria, 1.213 atendimentos de ortopedia e 577 atendimentos de dermatologia. Agora nós vamos para os dados lá do CISANSPES, né, que é o consórcio de Januário, no qual o município é parte integrante desse consórcio. Então aqui eu vou trazer o consolidados das especialidades. Lembrando que esses consolidados aqui, eles vão estar englobados todas as especialidades, né? Urologista, cardiologista, otorrino, neuro. Então aqui são todas as especialidades que são ofertadas lá, que a gente manda para agendamento, estão consolidados aqui nesses dados. E aqui para vocês entenderem os dados aqui, aqui também está por quadrimestre, né? Primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de exames, consultas e exames agendados. Essa barrinha verde, ela corresponde ao que foi agendado. A barrinha laranja, ela corresponde ao que foi atendido. Não, só um minuto, pessoal. Não, desculpa. Só refazendo aqui. Na verdade, essas primeiras barras aqui são os agendamentos. Aqui foram os que foram agendados no quadrimestre. Primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, que é o total do ano. E esse aqui é o que realmente foi atendido. Tá? E esse outro aqui é as faltas. Então, nós tivemos em agendamentos, no primeiro quadrimestre, nós tivemos 479 agendamentos. Desses 479 agendamentos, no primeiro quadrimestre, apenas 421 pacientes foram em atendimento, tendo um montante de faltas de 158. No segundo quadrimestre, nós tivemos 598 agendamentos, onde foram consultar apenas 481 pacientes, resultando em 117 faltosos. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 480 agendamentos, onde apenas 373 pacientes foram em consulta, com um montante de faltosos de 107. Quando a gente pega o montante global do ano, né? Nós tivemos 1.657 agendamentos, onde foram apenas 1.275 pacientes em consulta, com um total de faltas de 382. Então, se a gente for observar aqui, a média anual de faltosos, ela ficou em torno de 23% do que foi agendado. Então, aqui é a porcentagem das faltas, né, do número de faltosos por quadrimestre, e essa última aqui é a média anual. Então, no primeiro quadrimestre nós tivemos a média de 27 faltosos, no segundo 20, no terceiro 22, e que resultou numa média no ano de 23%. Agora nós vamos para os exames, né? Seguindo a mesma lógica, agendados, atendidos e faltosos, né? Então nós tivemos no primeiro quadrimestre 239 exames agendados, 186 realizados, com um total de faltosos de 53.
No segundo quadrimestre, nós tivemos 340 exames agendados, com 250 que realmente executaram, realizaram, e teve um montante de 90 que faltaram. No terceiro quadrimestre, nós tivemos 397 exames agendados, 329 realizados, com um montante de faltosos de 68. Quando a gente pega os dados do ano, nós tivemos 976 exames agendados no ano de 2023 e 765 exames realizados, com uma ausência de 211, que mantém uma média também de 22%, tá quase que a mesma média lá das consultas especializadas. A apresentação era isso, e aí a gente abre para o debate, para as dúvidas, para as perguntas. Estou à disposição. Rafael, bom dia a todos. Então, em relação à questão do medicamento, o valor total entre o recurso vinculado e o recurso próprio não chegou a 300 mil investido no município ano passado? Isso aqui, Bedego, aqui a gente está falando apenas da atenção da farmácia básica. Os medicamentos do CAPS, que temos uma farmácia lá também, e os medicamentos do hospital, ele não entra nesse componente aqui de separação. Então isso aqui foi investido somente na atenção básica, na farmácia básica lá do município. Oi? Eles entram nas despesas geral dos próprios setores, porque eles entram como material de consumo. Eles não entram como medicamento. Os medicamentos do hospital, como ele é de consumo dentro do hospital, ele entra como material de consumo, porque ele não é de distribuição gratuita. Então, como ele é de uso dentro do hospital, ele não entra nessa separação aqui. Então, isso aqui é exclusivo da farmácia básica. O que foi investido lá na farmácia básica. Aqui não está contemplado nem o hospital e nem o CAPS, que a gente também fornece medicamentos para os pacientes do CAPS, para os internos. Então esse valor aqui é respectivamente só da farmácia básica. Mas a gente tem detalhado lá, se quiser que a gente mande o relatório das aquisições de medicamentos, a gente também consegue. Mas é porque ele entra como material de consumo. Ô, Rafael, como eu estou vendo que parece que as dúvidas aqui, ou todo mundo entendeu, ou todo mundo não entendeu nada, né? Porque ninguém manifestou. Eu vou trazer uma situação aqui. Eu sei que já não é pertinente à apresentação, mas se refere à saúde. Pode ser agora ou tem que esperar terminar aí se alguém for falar? Não, eu acredito que se ninguém tiver mais nenhuma pergunta sobre a apresentação, a gente já pode abrir para as perguntas diversas. Que aí a gente encerraria a apresentação, né, as dúvidas da apresentação, e já abriria, para mim tranquilo. Mais uma vez, bom dia a todos. Rafael, a minha pergunta é:
Esses exames, essas consultas, e quando são agendados antes e que o paciente não comparece, tem alguma despesa para o município? No caso do consórcio, não, porque o consórcio a gente paga por produção. Mas no caso das ausências de quando é atendimento local, que o profissional recebe por carga horária, então há uma perda, né? Pode-se dizer. Porque deixou de encaixar outra pessoa pelo aquele faltoso que não foi. Mas desses dados apresentados aí, que é do consórcio e de algumas especialidades nossas que trabalham por produção, o município não tem perda financeira, tem perda assistencial. Financeira não, porque financeira a gente paga só o que produz. Agora assistencial a gente perde, né? Porque a gente tirou a vaga de um outro que talvez poderia estar indo na consulta, né? Deixou o médico lá disponível para atendimento e não teve. Mas financeiro o município não tem, não. Mais alguma pergunta? Então aí a gente já pode abrir aí para as perguntas diversas. Pedro, pode ficar à vontade, estou à disposição. Rafael, é, eu não sei se é de seu conhecimento, mas chegou aqui nessa casa um casal com a... Eu não posso dizer que é denúncia porque ele não formalizou, mas nos trouxe a informação acerca de uma situação que ocorreu agora no dia 30 ou foi 31, quando a esposa dele teve uma criança, a criança prematura, e a esposa foi... Como é o nome não foi parto normal não, como é o nome? Cesáreo. E aí, no transporte de lá pra cá, segundo eles, veio na ambulância, a esposa passou mal, e aí ele veio aqui procurar se a forma adequada era aquela, porque, segundo ele, a criança, junto com a esposa, foi vítima de maus tratos. Não pelo fato de alguém ter maltratado, mas a questão do transporte. Aí a minha pergunta é, qual a lei que regulamenta a questão do transporte desses pacientes? Porque se for o Código de Trânsito, não poderia vir da forma que veio. Mas aí, se tiver alguma lei que ampara, que fala que a ambulância pode trazer o recém-nascido, nesse caso prematuro, sem acompanhante de alguém, aí eu queria saber de você se tem. Que resguarde trazer sem o acompanhamento de alguém? Eu não entendi o final aí. A moça teve alta. Sim, essa parte eu entendi. Sim, calma, eu vou falar tudo pausadamente para ver se você fica mais claro. E aí, a criança era prematura. Veio na ambulância ela, o esposo dela e a criança. Aí eu te perguntei o seguinte, qual lei que regulamenta essa questão do transporte para trazer essa criança atrás no carro, na ambulância, juntamente com a mãe e com o pai? Porque se for o Código de Trânsito, seria bebê conforto, né? Agora, se tem a lei, eu queria saber, porque eu mesmo desconheço. Bedego, eu não vou te responder com precisão, porque para mim falar com precisão, eu teria que estar com a legislação em mão para poder te responder. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, até onde eu tenho conhecimento, o transporte de pacientes na ambulância lá atrás, ela é feito nas macas e nos banquinhos que a ambulância tem preparado para isso. Eu desconheço se tem algum suporte, alguma coisa que possa, não é do meu conhecimento, então assim, não estou nem afirmando nem negando, porque não é do meu conhecimento. Se tem algum suporte para colocar bebê conforto dentro de ambulância previsto na legislação. Porque a ambulância, o transporte de ambulância, ele é totalmente diferente do transporte de um veículo comum. Da mesma forma que a legislação permite você andar com crianças de até 3 anos no colo, em um ônibus e um micro-ônibus. Você pode andar com ela até 3 anos. E já num carro pequeno não pode. Até onde eu tenho conhecimento, só que nós não estamos falando de viagens interestaduais, nós estamos falando intermunicipais. É o que eu estou falando. Aí eu não vou precisar, mas até onde eu tenho informação, é por isso que eu estou falando para você que para mim dar essa resposta,
Então a gente vai reformular uma resposta, como foi questionado, e manda formalmente para vocês na Câmara. Porque eu poderia estar fazendo uma resposta errônea, porque eu não tenho esses dados concretos. Agora, o que a gente sabe que sempre existiu e que sempre foi a rotina de Itacarambi é que a alta hospitalar ela é feita com a ambulância que aciona. Então sempre foi buscado paciente com ambulância, né? Então assim, e como que é feito esse processo de alta hospitalar? O município na onde o paciente está internado, o hospital, no caso, a instituição, ele liga e comunica com o hospital de origem, no caso o Hospital de Itacarambi, informando qual o tipo de transporte. Então, quando eles informam que o tipo de transporte pode ser qualquer tipo de transporte, o entendimento que se tem até hoje é que esse paciente pode vir tanto em um carro comum quanto em uma ambulância. Esse é o entendimento do nosso processo de trabalho, da nossa rotina. Então, quando ele especifica, ó, tem que pegar a alta numa ambulância porque o paciente tem que vir deitado. Então, assim, existe um processo já de comunicação entre as instituições. Agora, sobre essas questões das legalidades, eu não posso te responder aqui para mim não estar, talvez, passando uma desinformação ao invés de uma informação. Não sei se eu te esclareci. Então, nesse caso aí, o contato é feito via telefone, não tem um protocolo, não tem nada falando do que deveria ser feito o transporte? Porque tem que ter um responsável por ter mandado buscar. E tem que ter um responsável por ter mandado a ambulância sair daqui para ir buscar lá. Então, assim, não acredito que a pessoa vem, e aí, vem, vai. O fluxo, eu acho que, assim, talvez Robson Marana quiser complementar aí alguma coisa, mas o fluxo hoje ele se restringe à comunicação por via telefônica. Então, o hospital de lá liga para o hospital daqui, tem um formulário na recepção, né, que anota o nome do paciente, os dados do paciente. Então, a comunicação interinstituições, ela é telefone. Ela não tem nenhum protocolo que eles têm que mandar de lá para cá, que eles têm que fazer, não. Oi? Aqui fica anotado as informações que passou via telefone. O que foi passado, né? Solicita paciente de alta, solicita o carro, pode ser carro comum, pode ser ambulância. Eles informam, pode ser qualquer carro, né? Eles informam, porque o paciente não tem restrição. Então a informação ela vem do hospital aonde o paciente está internado. Por que isso? Nós daqui não temos como saber qual é a real situação do paciente que está lá naquele momento da alta. Porque a gente sabe que nem todo mundo que está de alta, ele pode vir. Por exemplo, um paciente fez uma cirurgia cardíaca ou qualquer uma outra cirurgia maior, ele não vai poder vir sentado. Talvez ele tenha que vir deitado, né? Então quem vai passar essas informações sobre as condições no momento da alta é o hospital onde está internado. É justamente isso, Rafael. A minha dúvida é essa, se nessa situação a pessoa poderia vir, porque até então, se o transporte foi de ambulância, mas se foi legal, eu não vejo problema, mas eu queria saber se a pessoa, ainda que tenha tido a cesárea, e o bebê sendo prematuro, poderia vir ser um acompanhante de um técnico ou de algum outro especialista, entendeu? Essa é a minha dúvida. Sobre essa questão de acompanhante, também quem informa se necessita ou não é o hospital que solicitou. Mais uma vez eu reforço por quê. A equipe aqui ela não tem como saber se essa criança ela vai necessitar de algum cuidado. Porque por mais que a criança é prematura, mas ela pode estar estabilizada. Eu não sei quantos dias ela tinha de pós-parto. Então, assim, quem tem que solicitar as condições de transporte é quem está com o paciente, quem está avaliando o paciente. Porque que a gente simplesmente manda o que foi solicitado. Então, assim, se pedir um técnico, quando pede técnico, vai técnico. Quando não pede, não exige, aí, assim, teria que pegar o caso especificamente, porque é o seguinte, a prematuridade por si só, dependendo do caso em questão, pode ser que não haveria necessidade de vir com o suporte de oxigênio, com alguma coisa. Então, quem tem que falar isso é a equipe. Vou dar um exemplo agora recente. Nós fizemos uma transferência interhospitalar, né, Robson? E agora recente, um paciente saiu de uma internação hospitalar de Montes Claros para vir para cá. A equipe de lá mandou um relatório falando tudo que a ambulância... Entendeu? Então, assim, nós aqui, a gente
basicamente se adequa ao que é solicitado. Tá? Então, nesse caso, Bedego, da prematuridade dessa criança, a gente teria que ver o caso especificamente para pedir relatórios do hospital de origem, de onde ele veio, sobre qual era a real necessidade de transferência desse paciente. Você precisaria vir numa ambulância equipada, você precisaria vir com suporte de técnico, com suporte de enfermeiro, ou até mesmo com suporte médico. Então, Oi? Não, nós podemos mandar essas informações, solicitar, Marana, sei lá, do hospital, já nota para fazer a solicitação para o hospital de origem, qual era a real condição do paciente na alta e qual o transporte que ele necessitava. Então, assim, só para finalizar, né, que eu não sei se ficou claro, a gente realmente oferta o transporte conforme é solicitado. Se pedir técnico, a gente manda técnico. Se pedir equipe médica, a gente manda equipe médica. É conforme é solicitado. Sobre a legislação é o que eu estou te falando. Eu não sei afirmar se o paciente prematuro ou criança que seja normal, independente de prematuridade, o recém-nascido, para andar atrás na ambulância, precisaria ter uma cadeirinha adaptada lá. Eu não tenho essa informação. Algo mais, gente? Então, acho que é isso, Alberto. Rafael, eu gostaria de fazer uma pergunta. É do conhecimento de todos que sempre o hospital, nos feriados prolongados, sempre ali acarreta ali dentro mesmo do atendimento, fica um atendimento grande, porque acontece que as unidades elas estão fechadas porque teve um feriado prolongado e sempre o hospital, ali a gente chega, tem muitas pessoas ali esperando para ser atendido. Bem como também, à noite também, tem até pacientes que eles deixam de ir nas unidades nos dias normais para poder ir à noite no hospital. Isso acontece, que sempre eu vejo isso também. Mas a minha pergunta é, a farmácia popular, ela fecha às 5h30 da tarde. E muitas das vezes os pacientes eles consultam lá dentro do hospital e acaba que eles ficam sem o medicamento porque a farmácia fechou 5h30. Dentro do hospital tem uma farmácia que é para o consumo. Seria possível aumentar esses medicamentos para que pudesse atender também essas pessoas que atendem lá nesses horários à noite ou nos finais de semana? Roberto, impossibilidade eu não vejo. A gente só teria que ver a viabilidade, né, no quesito financeiro de aumentar as despesas para o hospital. Agora, uma coisa que já é garantido por lei são os medicamentos antibióticos. Então, todos os pacientes que consultam no pronto-socorro, ele tem que sair lá pelo menos com a dosagem até segunda-feira, que é quando abre a farmácia. Porque os medicamentos antibióticos, se você atrasar o tratamento, o paciente pode ter uma complicação na infecção. Mas os demais, a gente pode estudar, é uma proposta que pode ser levada para ser discutida, para ser trabalhada. Mas os antibióticos, eu não posso confirmar se estão praticando isso, mas é o que é orientado e o que é recomendado. Então, se eu vou consultar na sexta-feira à tarde, o médico me prescreve uma amoxicilina. O hospital ele tem que dar a amoxicilina para o paciente tomar pelo menos no final de semana e na segunda-feira ele pegar o complemento do tratamento na farmácia básica. Agora, os demais medicamentos, isso não é
não tem uma legislação que obrigue a fazer isso, que oriente a fazer isso. Mas a gente pode fazer uma discussão sobre como conduzir isso. Porque uma questão que a gente tem que ter cuidado é que muitas vezes quando se institui isso, o paciente quer ficar no cômodo de pegar até nas consultas durante a semana e não ir na farmácia básica. Né? Então, se a farmácia está aberta, ele teria que não receber esse medicamento lá e sim buscar na farmácia básica. Então, a gente precisa, mas é uma questão que a gente pode fazer uma discussão interna para a gente poder, talvez, trazer uma proposta de como pode conduzir isso. Quando eu falo isso, Rafael, é porque nós, legisladores, não podemos legislar para onerar o município. Mas eu até estava pensando em entrar com uma indicação aqui nessa casa para estender o horário de atendimento da farmácia básica até às 9 horas. E também, nesse caso, seria uma pessoa, um profissional lá da farmácia básica, de sobreaviso aos finais de semana. Mas aí eu estou te falando isso porque pode entrar em um acordo e assim, conversando que se entende, né? E escutando e fazendo os escutares que a gente consegue formar também nossas opiniões. Então, eu gostaria que você discutisse esse assunto, levasse para frente para poder discutir, para ver se fica melhor para todos. Agora, quanto essa pessoa que consulta durante a semana não pega na farmacinha, o profissional também teria que olhar a data que ele consultou também, porque tem muitas pessoas que sabem como é que é o ser humano, né? Então, seria aqui uma sugestão e espero que se eu veja isso, olha, discuta com bons olhos. Muito obrigado. Não, Alberto, é uma colocação muito pertinente, eu acho que é muito válida. É igual eu falei, né? Já tem a legislação para antibióticos, isso é garantido. Agora, os demais eu acho que é uma coisa muito válida mesmo, até mesmo porque a gente sabe que o nosso município, a gente tem muitas famílias carentes que não tem condições de comprar nem parte do tratamento até a farmacinha abrir, né? Para ele comprar o restante. Então, é sim um questionamento muito válido e vamos conversar internamente também para a gente ver a melhor forma da gente otimizar esse processo, né? De uma forma que a gente possa estruturar sem onerar o município na questão, principalmente de mão de obra. De medicamento, eu acho que é questão mesmo só de logística, da gente remanejar, fazer algum processo, mas seria mesmo questão de organizar processo, mas acho que é uma proposta válida e tranquila de se trabalhar. Não é algo que é impossível, não. Só para complementar a resposta de Rafael e questão da sua pergunta também com relação ao atendimento, né, dos pacientes, questão de final de semana e depois do que fecha a farmácia às 5h30. Eu acho essa questão de prolongar até 9 horas da noite, ou contratar alguém para fazer ficar mais tempo, até mesmo ficar final de semana, eu acho que vai ser um valor maior para o município, né, nessa questão. O que a gente pode fazer também, Rafael, que eu acho que serve de sugestão, igual às vezes Carla chega para mim numa sexta-feira, Daiane, eu preciso disso, 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 para me passar o final de semana, né? Porque aí os pacientes que vão ser atendidos lá no hospital possam estar retirando com ela. Eu acho que é uma coisa bem válida, porque aí a gente já vai tirar do nosso estoque para os pacientes que vão ser atendidos lá não ficar desassistido, né? Outra questão que você falou, a gente sabe como que é a população, o ser humano, né? Porque se a gente colocar essa questão do hospital, de estar retirando medicamento do hospital, o hospital vai virar um ambulatório, praticamente. Igual nas consultas, né? Tem pacientes que deixam de ir para o PSF está sem ninguém e o hospital está lotado, sendo que está tendo médico no PSF. Eu já vi isso, né? Que o PSF está sem ninguém, sem paciente, médico lá, e o hospital está lotado.
Eu vejo isso no central, porque a farmácia fica próxima ali do central, entre o central e o hospital, então eu vejo muito isso. Que o hospital está lotado e o PSF está vazio. Então, se a gente ficar aderindo essas questões em hospital, o hospital vai virar ambulatório, né? Agora, é válido, sim, a gente pegar um pouco de medicamento do que tem mais saída, conversar com o médico, quais são as maiores, os princípios ativos que são mais prescrevidos para os pacientes, e aí eu e Carla, a gente vê uma questão lá para a gente levar um pouco da farmácia para o hospital para ela estar atendendo esses pacientes, para eles não ficar esperando 2 dias, 3 dias para poder tomar a medicação. Né? Eu acho essa questão mais válida. Né? Eu acho que vai funcionar bem, se a gente alinhar direitinho. Como eu falei, nesse caso mesmo de estar levando os medicamentos para a farmácia lá. E como você falou também, se deixar a pessoa consulta na sexta-feira de manhã, ele não vai na farmacinha porque ele sabe que ele vai pegar à noite no hospital. Então, é por isso que eu tenho que ver essa questão da data, entendeu? Então, porque cada caso é um caso, né? Então, é só isso. Pessoal, mais alguma coisa? Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, né? E reforçar algumas ações que nós estamos realizando no município. A gente tem realizado cirurgias de catarata aí, quem tem acompanhado. Esse processo de cirurgia de catarata que o município montou não é um processo de cirurgia de mutirão. É um processo de cirurgia para ser realizado mensalmente. Então, quem tem familiares, amigos que porventura estejam precisando, pode estar procurando a Secretaria de Saúde, né? Principalmente na pessoa de Roseli, ela que está à frente de fazer esses agendamentos. Então, logo a gente vai estar estruturando mais serviços aí para que a gente possa colocar o nosso hospital para se organizar e prestar mais serviço para a população. Esse ano também, pessoal, já foi liberado aí. Nós vamos fazer aí mais de 500 mil de aquisição em equipamentos para a saúde como um todo. Agora, recentemente, na quarta-feira, Robson teve treinamento lá com a equipe do hospital. Nós adquirimos um ultrassom. Esse ultrassom vai ficar disponível lá na maternidade para facilitar na assistência às gestantes que chegarem. E os serviços não param, né? Nós vamos ter muitas novidades aí ainda esse ano, com a aquisição de novos equipamentos para melhorar cada vez mais a assistência à população. Para quem já está acompanhando aí, já pode ter percebido, nós estamos fazendo a ampliação lá da farmácia básica no quesito de almoxerifado, né? Nós estamos fazendo um almoxerifado em anexo. Esse almoxerifado está sendo feito conforme o projeto padrão do Estado. Existe um projeto padrão para isso. Isso vai facilitar o dia a dia das meninas que estão lá no almoxerifado, porque hoje a gente trabalha com o almoxerifado à parte do prédio, o que dificulta o dia a dia delas. Mas a gente também está reestruturando essa questão lá da farmácia, bem como algumas outras demandas. Estamos num processo aí de aquisição, né? Fizemos um planejamento, nós estamos fazendo a aquisição aí, a princípio, de início, nós já fizemos a aquisição de ar-condicionado para todos os consultórios médicos da atenção primária, bem como para os consultórios dos enfermeiros. Já vai estar em processo de instalação. Já foi adquirido, né? Está aguardando a empresa entregar. Fizemos aquisições de climatizadores aí para colocar nas recepções das unidades, para dar um maior conforto para a população na espera. E a gente vai aí, conforme nosso planejamento, conseguindo fazer algumas implementações para que a gente possa cada vez mais dar melhores condições de trabalho para os servidores, bem como dar melhores condições de assistência para a população. Então a gente tem trabalhado afinco nesse quesito e no decorrer do ano a gente vai conseguir aí estar implantando muito mais melhorias para que a gente possa cada vez mais estar melhorando. Eu acho que é notório, a gente já falou aqui em outros momentos, a mudança que nós fizemos no laboratório com a terceirização. Eu acho que os nobres vereadores aí devem ter percebido que
Eu acredito que eles eram os mais acionados pedindo para pagar exame, porque estava demorando e tudo mais. Eu acredito que depois dessa mudança nós eliminamos muito isso, o tempo de espera está muito menor, né? Então, assim, a gente tem buscado estratégias para melhorar a assistência à população, né? Então, e aí aproveitar também, gente, para explicar que nem todo planejamento é possível de você conseguir deixar 100%. Aproximadamente uns 2 meses nós tivemos queimou uma fonte do raio-x do hospital, ficou uns dias parados. Essa fonte queimou foi em função de queda de energia. E 11 de ontem nós tivemos a queima da lâmpada do foco do raio-x. Tá uns dias parado, mas a gente já está em aquisição também. Então, assim, são situações que não tem planejamento que consegue fazer isso, porque são quebras imprevisíveis. Então, hoje nós estamos com o raio-x parado por mais uma vez, mas reforço que já é orientação do serviço lá do hospital, que todo caso de urgência tem carro disponível para a gente acionar o município de Januário e levar o paciente. O paciente ele não está ficando desassistido nas urgências que o médico identifica como urgência. Tá? E só para reforçar que questão do planejamento, nós temos contrato com a empresa que faz manutenção preventiva desse raio-x. Então nós não estamos com manutenção em atraso. Então é aquela coisa que acontece, né? Quem tem um eletroeletrônico em casa, quem tem um carro, alguma coisa, uma hora ou outra queima uma peça, estraga uma peça e você tem que ter aquele tempo de manutenção mesmo. Então a gente pede a compreensão da população, mas reforça que os casos urgentes não estão desassistidos, tá? Os casos urgentes, o médico falou que é urgente, tem carro disponível para levar em Januário, e o Hospital de Januário já está informado que a gente está com esse problema. Então é parceiro, a gente trabalha sempre que tem algumas dificuldades. Está previsto, só para finalizar a minha fala, está previsto para fazer a entrega do laboratório lá, a parte da reforma do laboratório, agora para o mês de maio. Então, tão logo que a gente tiver a data tudo certinho, a gente vai estar comunicando vocês, convidando vocês, e já deixa aí para vocês para vocês já prevenirem com a data aí para prestigiar a entrega lá da parte do laboratório. Nós estamos fazendo a reforma igual foi feito no pronto-socorro, no bloco. Está finalizando a reforma completa do laboratório. Então agora ainda no mês de maio a gente quer entregar lá as novas instalações daquela área ali do laboratório. Gente, então a gente declara a audiência encerrada. Muito obrigado a todos. E passa a palavra aqui para o Alberto, nosso vereador. Rafael, em nome aqui da Casa Legislativa, eu quero aqui agradecer, eu quero parabenizar a você e toda a sua equipe, aos conselheiros. Eu tenho dito muito aqui nessa casa, com frequência, que o papel da saúde é um papel muito bonito. É dos médicos, dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, os que sempre estão na casa do dia a dia, os agentes de saúde, e é uma missão muito bonita que é de salvar a vida. Aquela equipe ali do TFD, a equipe ali dentro do hospital, então sempre trabalha com carinho, trabalha com amor mesmo. Eles amam a profissão, e as pessoas que chegam na saúde é porque estão precisando. E quando eles são bem acolhidos, eles até melhoram um pouco também, porque ele já chega lá com a autoestima baixa, mas quando ele tem um tratamento humanizado, ele até sobe mesmo essa autoestima. Então é por isso que eu sempre falo e elogio mesmo a saúde de Itacarambi, porque eles têm essa missão bonita, que é de salvar a vida. Os conselheiros de estar também ali sempre atento, olhando e cobrando, porque é conversando que se entende, igual eu falei, e é escutando e fazendo os escutarem que conseguimos formar nossas opiniões. Eu costumo falar também que a saúde de Itacarambi, eu lembro do fundador do Rotary Internacional, que tinha
o lema, que tem o lema do Rotary, dar de si antes de pensar em si. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado aqui essa audiência e tenham todos um bom dia.